Você que trouxe a sua Bíblia. Último livro de João, capítulo 21. Versículo 17. João, fiquei antes de Atos, o capítulo 21, versículo 17. João, capítulo 21, versículo 17. É um texto muito conhecido de nós, que diz o seguinte: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse é um texto bastante conhecido na igreja, onde várias pessoas buscam várias linhas de pensamento para tentar explicar o sentimento de tristeza que houve aí pelo fato de Jesus ter interrogado Pedro pela terceira vez. Mas não é esse o fato, mas sim a resposta que Jesus disse a Pedro: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus agora fala: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Muito bem. Talvez aqui alguns saibam, creio que a maioria sabe, mas quando Jesus chamou Pedro, Jesus disse: segue-me, que eu farei você pescador de homens. Algum momento da história de Pedro, ele se desviou da missão de Jesus Cristo. E ele se entristeceu. Talvez ele ficou só. Porque no momento de solidão, onde o Senhor apertava no seu coração, não houve ninguém que pudesse visitar ou incentivar ou até mesmo acolher e abraçar ele no momento de dificuldade. Talvez no momento histórico de Pedro, ele foi bastante julgado pelo fato de ele ter um temperamento muito forte. Ele acabou pensando em magoando as pessoas. Por isso, ele se afastou. Eu não gosto de dizer que existem Pedros aqui, mas eu me coloco no lugar de Pedro. Pedro ele teve uma oportunidade que nós não tivemos, que foi de ter um acesso direto à história de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ele fez o mesmo convite para cada um de nós que estamos aqui. Ele falou: Marcos, segue-me, que eu farei você pescador de homem. Tiago Pérez, segue-me, farei você pescador de homem. Misma Lima, segue-me, farei você pescadores de homens. Em algum dado momento que você entrou nessa igreja, você ouviu a voz de Cristo falando no seu coração e você se disponibilizou a aceitar essa missão, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, tribo, língua, povos, e aí sim seria cumprido o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em algum momento você talvez deixou de amar, viver e anunciar essa missão. E agora Jesus ele pergunta exclusivamente para mim e para você: Marcos, você me ama? Silvio, você me ama? Pimentel, você me ama? E aí nós enche a boca e fala assim: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus começa a olhar mais uma vez para o meu comportamento, para a minha forma de dizer, para a minha forma de tratar as pessoas, e faz mais uma vez a pergunta: Marcos, você me ama, Marcos? E eu, mais uma vez engravatado, falo para Jesus: sim, Jesus, eu te amo mais do que tudo isso. Passa mais um tempo, a minha vida na igreja não diz isso. Eu começo a contar os cultos e tudo que é feito na igreja eu começo a colocar efeito. E mais uma vez, o seu ato de amor, Jesus Cristo vira para mim e pergunta: Marcos, você me ama? E eu viro para Jesus agora de uma forma triste, porque eu sei que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está falando: Marcos, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Marcos, se tu me ama, eu quero que você ame o Douglas como ele é. Marcos, se você me ama, eu quero que você acolhe as pessoas que eu estou enviando na igreja do Limão como elas são.
Eu preciso que você revele, que você reflita o amor que eu tenho por elas através dos seus atos, das suas palavras. E Jesus Cristo, mais uma vez, continua falando, Marcos, você me ama? E se você se sente agora triste, amém. Porque o Espírito Santo conseguiu hoje no seu coração. Tudo o que você faz agrega valores à vida das pessoas. Tudo. Que seja de uma forma positiva, que seja de uma forma negativa, você está sendo convidado para ser mestre. O sucesso de Jesus não foi levantar templos, mas construir templos nas pessoas. Jesus, ele olhou para as pessoas quando não havia característica que agradasse os homens e disse: eu vejo em você algo que pode ser diferente e útil para a minha causa, então venha. Jesus Cristo, ele aceitou as pessoas como são. Portanto, em nome do Ministério Jovem desta igreja, de todo o nosso ornato, eu quero parabenizar você, porque em um dado momento da sua vida aqui no irmão, você doou o seu tempo para poder ir até as pessoas. Você teve a oportunidade de ir a orfanatos, você teve a oportunidade de ir à feira de saúde, você teve a oportunidade de visitar pessoas enfermas, você teve a oportunidade de participar dos cultos de sexta-feira que ia ver, porque a gente fazia. Você teve a oportunidade de orar por pessoas que estavam doentes, olha só. Você teve a oportunidade de pegar um livro e sair juntamente com as crianças e toda a igreja, num sábado de manhã, entregar um livro e impactar a vida das pessoas. E eu faço mais uma vez a pergunta de Jesus Cristo. Você ama Jesus Cristo? Cuida do irmão que está ao seu lado. Se preocupa com ele quando ele não vir na igreja. Não julgue, não critique. Oriente na palavra. Nós estamos aqui para edificar. E Jesus Cristo está para modificar. Amém? Amém. Esse é o nosso papel. Seu papel é abraçar você e aceitar você como é. Eu preciso que você saiba mais uma coisa nessa noite. Você é importante demais. Você é muito importante. Somos um pequeno povo, mas somos um pequeno povo muito feliz. Amém. Se você não está 100% feliz, eu vou te dar a dica de sucesso dessa noite. O céu, ele é céu porque Jesus Cristo está. Amém. A melhor casa que você tiver não será a melhor casa se Jesus Cristo não te dar. É verdade. O seu emprego não será o melhor emprego se Jesus Cristo não estiver com você. O seu amigo não será um amigo verdadeiro e fiel se Jesus Cristo não fazer parte da sua amizade. O seu casamento não será um casamento feliz se Jesus Cristo não fazer parte do seu lar. Todo o esforço que você fazer para educar seu filho e sua filha não vai ser válido se Jesus Cristo não estiver no contexto. O melhor lugar do mundo que você possa estar é aos pés de Jesus Cristo. Deixe que Jesus Cristo sonhe o sonho que Ele tem preparado para você. Eu quero convidar você para estar no melhor lugar do mundo. Amém. Haverá um momento na história do universo onde que todo o universo estará contemplando a cena, onde o seu nome será mencionado e o próprio Jesus Cristo estará te dando um prêmio, não porque você foi o melhor dizimista, não porque você entregou mais coisas, mas porque você amou, mas porque você perdoou as pessoas, mas porque você aceitou as pessoas como são. Eu convido você agora a entregar sua vida mais uma vez aos pés de Jesus Cristo. E agora vamos não receber mais presentes, mas entregar presentes a Jesus Cristo no nosso coração. Vamos nos colocar de pé e cantar o melhor lugar do mundo, mas com a presença dos anjos e de Deus neste lugar. Amém. Mas cante, se doe, entregue, porque Deus ele ama você a tal ponto de entregar Jesus Cristo, para que Ele você pudesse ter acesso à vida eterna. No mundo ainda
em beleza, que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Senhor nosso Deus, quão maravilhoso será para o Senhor poder chamar-nos de cada membro desta igreja e dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém. E o Senhor mesmo colocará sobre a cabeça de cada um de nós a coroa da vida eterna. Amém. Por isso, ó Pai, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados e pelos momentos que tivemos a oportunidade de dizer o Teu nome e não falamos.
misericórdia, nos perdoe, Pai. E desde já nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, para que não a partir do ano que vem, mas a partir de agora, o Senhor possa usar 100% na Tua casa. Amém. Por isso, toda a igreja, nesse momento, faz a oração modelo que o Seu Filho amado Jesus Cristo nos ensinou. Pai Nós que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e agora, sempre. Amém, Senhor. Amém.